Bastidores CNN de volta e a gente faz agora uma entrevista importante. O prefeito de Recife, João Nevado Campos, o apelido que ele tem recebido nas redes sociais, aceitou um desafio da internet, conhecido como Nevou, e descoloriu o cabelo para festejar o carnaval. E é com ele que a gente vai conversar agora. João Campos aqui na tela. Prefeito, muito obrigado. Nesse dia que está atribulado, o senhor tem muitos compromissos em Recife. Eu sou suspeito para dizer, porque para mim é o melhor carnaval do Brasil. Já estive aí umas 4 ou 5 vezes. Eu gostaria que você contasse para a gente, prefeito, por que você decidiu nevar o cabelo e dar um pouco os dados sobre o carnaval de Recife. Esse ano tem sido um carnaval maior do que os anos passados? Gustavo, boa tarde a todos os ouvintes. É uma alegria poder falar aqui com vocês. Eu diria, Gustavo, que eu sou suspeito para falar do Carnaval do Recife, levou mais democrático, popular, gratuito. Acho que a gente está com probleminha no áudio, prefeito. Isso, a gente está com probleminha no áudio. Acho que se o senhor conseguir aproximar o microfone, a gente não está ouvindo o senhor direito. Voltou, tá ótimo. Pronto. Então a gente aceitou o desafio de fazer o Nevado. Começou com uma brincadeira com a turma do Brega, onde desafiaram que a gente pintaria o cabelo. E depois todo mundo ficou comentando aquela expectativa, vai nevar, não vai nevar. E não é só a questão da brincadeira de ter o cabelo descolorido, que é comum no carnaval, mas é sobretudo um movimento em defesa da periferia da cidade, onde a gente vê grande parte dos jovens ali da periferia chega no carnaval, descolore, pinta o cabelo, e por muitas vezes são vistos de forma preconceituosa. Então, que a gente possa mostrar que a periferia é onde está a nossa força cultural, nossa força criativa, a resiliência da cidade, a capacidade de invenção. Então, que a gente não só defenda nas palavras, mas nos atos concretos, e que use o carnaval como um espaço para dizer que não cabe nenhuma forma de preconceito na nossa cidade e que a gente tem, independente da posição de poder que está ou do cargo que está, que a gente possa defender. O Brega, só para explicar a vocês, é um movimento de dança e de música típico aqui da cidade. É equivalente, assim, é parecido, na verdade, para fazer uma comparação, do que seria o funk no Rio de Janeiro, ou do que foi o funk surgindo há alguns anos lá no Rio, um movimento muito forte na cultura periférica da cidade, por muitos visto de forma marginalizada, sem ser, e que a gente faz essa defesa, afinal de contas, é parte da nossa identidade, é parte da nossa história. Prefeito, fala um pouquinho para a gente dos números de Recife no carnaval deste ano, de público. Houve muitas ocorrências de violência, de assédio? A gente tem uma expectativa, né, que será consolidada de mais de 3 milhões de foliões ao longo desses dias. A gente fez esse ano o maior carnaval da história. Ele começou oficialmente na quinta-feira. Na sexta já foi feriado na cidade. Então, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça, são 6 dias, esse último dia. São 3.000 apresentações, 49 polos espalhados pela cidade. Então, eu estou agora aqui no bairro do Recife, no Marco Zero. Eu estou na central de operações da cidade. A gente monta uma central de operações específicas para o carnaval. Tudo sendo monitorado aqui, são as câmeras. Nessa imagem daqui, não sei se vocês conseguem ver, essa imagem preta aqui, são todos os pontos georreferenciados, onde a gente tem cada viatura, cada equipe de segurança, de controle urbano, de trânsito, da parte do SAMU, tudo georreferenciado, tudo acompanhado. A gente tem mais de 150 câmeras de vídeo monitoramento da prefeitura, todos os polos de festa são vídeo monitorados. Aqui teve um problema do vídeo monitoramento estadual, o governo do estado não tem mais câmeras de vídeo monitoramento, a polícia não tem mais câmeras, mas a prefeitura fez a parte dela. Então, nós instalamos as câmeras e cedemos para a polícia militar o acesso a essas imagens. Afinal de contas, não pode ter um carnaval sem ser vídeo monitorado. Então, o carnaval tem sido um carnaval pacífico, um carnaval, as ocorrências dentro do que é uma normalidade de quantitativo de carnaval. São mais de 8.000 pessoas trabalhando só pela Prefeitura do Recife.
numa movimentação econômica importante, porque quando a gente fala da festa, a festa é boa, mas a gente está falando de 2,4 bilhões de reais que vão circular na economia, 50 mil postos de trabalho, diretos e indiretos. Só da prefeitura são 8 mil pessoas trabalhando, 8 mil pessoas que trabalham para fazer o carnaval do tamanho que ele é. E é um impacto direto nas micro e pequenas empresas e também aqueles trabalhadores sem muito nível escolar. Então, para a desigualdade social é muito importante o carnaval para a distribuição de renda. Prefeito, eu vou chamar a Jussara Soares para fazer uma pergunta para o senhor. Boa tarde, prefeito. Que bom ter o senhor aqui com a gente, em pleno terça-feira de carnaval. Prefeito, o senhor esteve junto com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, inclusive o deputado Lindbergh Faria nevou também, né? Nesse tempo, deu para falar aí sobre eleição deste ano? Já definiu o seu vice? Vai ser o PT que vai indicar? Como é que estão essas negociações? Veja, nós não falamos de eleição, de política. Na verdade, grande parte do momento que a gente esteve junto foi durante a festa, durante a apresentação, aqui no Marco Zero, conhecendo um pouco do nosso carnaval. Eles estiveram também em Olinda, eu não consegui acompanhá-los em Olinda, a cidade vizinha, mas a gente, na verdade, concentrou a nossa energia, nosso foco no momento da folia, no Galo da Madrugada, estivemos juntos também. Tem um carinho muito grande, tanto por Gleisi quanto por Lindbergh, além da admiração política, um carinho pessoal. E eles adoraram. O Lindbergh, eu perguntei se ele já tinha ido ao Galo. Ele é paraibano, né? A família dele é aqui da Paraíba. Ele disse que já brincou mais carnaval aqui em Recife do que eu, fazendo uma brincadeira com a idade. Então, de fato, a gente não tratou de política e simplesmente curtiu o carnaval. Lancei o desafio para Lindbergh dele nevar. Eu já tinha nevado, meu irmão também, que é deputado federal, colega dele, e ele acabou topando e está agora com o cabelo branco. Prefeito, Gilson Machado, ex-ministro de Jair Bolsonaro, que pode ser um oponente do senhor nas eleições municipais, ele disse que o senhor é um prefeito TikTok. Como o senhor responde a essa crítica? Eu acho que nosso foco, primeiro, é um foco na gestão muito grande. A gente está batendo recorde de investimento na cidade. Ano passado foram 750 milhões de reais investidos na cidade. Recorde de obra na infraestrutura, de expansão de vaga de creche, de construção de unidades de saúde, de expansão de serviços da assistência. Então, onde a gente olha, a gente está quebrando recordes de investimento. Agora, tudo que eu faço com transparência. Então, não adianta só você ter, como nós temos, um dos 3 melhores portais de transparência pública do Brasil, pertence a Recife. A gente tem que ter transparência também com o cidadão, com o eleitor, apresentar aquilo que faz, mostrar o nosso trabalho. Então, eu acho que é fundamental. E a política precisa entender isso. Na minha opinião, a política tem que entender essa relação, tem que ser reconstruída com as pessoas. Vocês não veem eu perdendo o meu tempo, por exemplo, agredindo as pessoas em rede social, indo para um jogo rasteiro. Não, eu acho que a gente tem que ser leve. A gente tem que saber trabalhar, tem que ser sério, mas se você ser sério, não significa você deixar de ser leve. Não, é bom ser leve. A vida já tem muita coisa difícil, então que a gente possa fazer também coisas boas. Nunca vou abrir mão de ter transparência e de poder fazer isso com muita leveza e com respeito às pessoas, como a gente tem feito. Prefeito, vou chamar o Pedro Duran para participar da nossa entrevista. Tudo bem, prefeito? Boa tarde para você. Tudo bom, obrigado Pedro? por conversar Boa com a tarde. gente. Eu queria voltar para o ponto que a Jussara trouxe, falar um pouquinho mais de política, porque as últimas eleições municipais em Recife tiveram uma disputa acirradíssima entre você e o PT de Marília Reis, que era então candidata, uma briga de família ali que acabou terminando com a sua eleição à prefeitura. A pergunta que eu quero fazer, na verdade são 2 perguntas, eu queria que o senhor respondesse com sim ou não e depois, enfim, pode até detalhar a resposta, mas para ser objetivo. Primeiro, se Lula e o PT indicarem um vice para a sua chapa, você aceita a indicação? Você deseja ter um vice do PT na sua chapa? E segundo, você pretende ser candidato ao governo do estado em 2026? Isso está nos seus planos ou você descarta essa candidatura? Meu foco absoluto é na minha reeleição, a reeleição de um conjunto de forças que hoje governa a cidade do Recife e está fazendo uma gestão
pelas próprias pesquisas, bem avaliada, bem aprovada e com muito resultado. Então, meu foco é em 2024. O próprio presidente Lula deu uma entrevista falando sobre a eleição daqui. Nós vamos ter a oportunidade de conversar com o presidente, de poder conversar com ele, ouvir a opinião dele, enfim, ouvir também o que ele tem a construir. Eu tenho uma admiração muito grande pelo presidente Lula, vocês sabem disso, é uma coisa que eu vi desde muito criança, com meu pai, com meu avô, que foram muito amigos dele, Miguel Arraes e Eduardo Campos. Então, eu acho que a política se faz conversando. A gente vai conversar, vai construir. É um período importante agora, né? O período pós-carnaval, até onde tem um prazo final de filiação partidária, é o dia 6 de abril. É um prazo de muita dinâmica política. E, naturalmente, quem constrói as composições é uma frente, né? Então, não é uma decisão exclusiva de um prefeito, é uma decisão que passa por um conjunto de partidos, de atores políticos, e claro que o presidente Lula é parte fundamental de tudo isso, não só pelo carinho, pela relação, mas pela posição que hoje está e o tão bem que ele está fazendo ao Brasil. É importante sempre contar com esse apoio e parceria dele. Vai se candidatar ao governo em 2026? Meu foco hoje é carnaval. Então, hoje eu estou pensando no carnaval. O pessoal está passando as bandas aqui, eu já estou escutando, mas o foco desse ano é muita gestão, muito trabalho, e o foco eleitoral é 2024. Eu acho que a eleição passa muito por circunstâncias específicas de cada momento. Quando você fazia essa pergunta, eu lembrava, imagina se alguém há 10 anos dissesse que Lula voltaria a ser presidente e o vice dele seria Geraldo Alckmin, que estaria filiado no PSB. Ninguém poderia imaginar isso. E Geraldo Alckmin é uma figura extraordinária, um dos maiores exemplos de pessoa pública do Brasil, de competência, de retidão, de seriedade. Agora, que de fato foi uma construção que há 10 anos não faria sentido, mas foi tão natural e tão lógico nessa eleição porque a circunstância levava a isso. Um movimento de unidade nacional, um movimento onde a gente precisava ter uma reinvenção política para levar o Brasil de volta a um movimento democrático e impedir qualquer viés autoritário e antidemocrático no Brasil. Então, as circunstâncias têm uma força muito grande de ditar o movimento do jogo e cada eleição é uma, cada eleição tem que ser respeitada e compreendida. Prefeito, já que o senhor está num clima de paz, falando dessa conjunção de Geraldo Alckmin com Luiz Inácio Lula da Silva, o senhor vai propor aos dois para nevar também o cabelo? E segunda pergunta, o senhor acha que nesse clima de paz há um caminho no futuro para uma chapa com Marília Reis? Veja, eu estava pensando na coisa do inusitado. Vocês imaginariam que iam estar entrevistando um prefeito de capital com cabelo descolorido na CNN? Então, assim, a gente não tem... O futuro a Deus pertence, né? Minha mãe tem uma frase que diz que um pedaço de carne sem osso, né? Se você falar demais, lá na frente você vai morder a língua. Então, eu acho que a gente tem que só sair de casa, tem que fazer as coisas certas, tem que respeitar as pessoas. Acho o áudio isso, prefeito. Eu particularmente tenho uma postura de respeitar sempre os meus adversários. Eu recentemente fui inaugurar um conjunto de 3 ruas no bairro da cidade, que era uma demanda muito antiga do líder da oposição, aqui, do vereador que à época era líder da oposição e hoje é deputado estadual. Eu fiz questão de convidá-lo, de poder parabenizá-lo no discurso, de chamar ele para discursar no palanque, sem nenhum tipo de hostilidade, nem da parte dele, nem da minha parte, e muito menos do público. Porque eu acho que isso é o que tem de mais bonito na política, você ter capacidade de juntar pessoas, de ter divergência, mas ter respeito. Então a gente precisa reinaugurar esse tempo na política, tempo de civilidade, por isso que eu fiz essas referências aqui a Alckmin, a Lula, que a gente possa também exercer aqui no dia a dia. Jussara. Prefeito, o senhor falou de Alckmin e Lula e da participação do PSB também no governo. Com a saída do ministro Flávio Dino, que vai tomar posse em breve ali no Supremo Tribunal Federal, o PSB vai perdendo ali espaço no governo. O senhor
Como que o senhor avalia essa situação e se o partido vai reivindicar mais espaço aqui na esplanada? É da natureza humana, você, quando conquista alguma coisa, você não acha bom perder. Mas também é da nossa forma de condução política. Primeiro, reconhecer a nossa lealdade ao presidente Lula e, segundo, a autonomia que ele tem de montar o governo. Então, ajustes em ministérios, em espaços, a autonomia do presidente tem que ser respeitada. Vocês não vão nos ver numa posição de estar colocando uma pressão de forma desleal, com falta de correção. Isso não faz parte da nossa escola. Agora, registrar primeiro o trabalho que o Flávio Dino fez, um trabalho excepcional, o trabalho da sua equipe, citando aqui 3 diletos amigos que eu tenho, o Tadeu Alencar, o Capelli, Elias Vaz, fui deputado com Elias e com o Tadeu. Então, a gente fez um grande trabalho à frente do Ministério. O ministro Dino conseguiu reduzir indicadores de criminalidade, reestruturar uma política pública de segurança, garantir um espaço orçamentário que precisa ser ampliado também. Isso é uma crescente, né? Você não dá um salto do dia para a noite. Conseguiu diálogo federativo, conversar com o governador, ter entrega objetiva de equipamento, ter uma unificação de políticas importantes no âmbito da segurança. Então, eu espero que não haja descontinuidade, porque isso é o pior de tudo. Não é o fato de você tirar uma pessoa ou outra. Você tem um projeto exitoso sendo feito. Você não pode descontinuar. Então, eu espero que tenha continuidade, porque foi um trabalho bem feito que vinha dando certo. Pedro? Já que o prefeito elegantemente não respondeu nenhuma das minhas 2 perguntas, não disse que vai dar o espaço de vice para o Lula e para o PT e também não disse se é candidato a 2026, vou dar uma terceira oportunidade dele entregar a notícia para a gente, falando sobre esse encontro recente que ele teve com o Eduardo Paes, que tem uma situação política muito semelhante à dele. Tem uma boa avaliação nas pesquisas na cidade que ele comanda e uma aproximação muito significativa com o presidente Lula, que deve abrir mão de lançar um candidato do PT nas 2 cidades para apoiar o atual mandatário. O que dá para esperar desse encontro, prefeito? É possível estabelecer um relacionamento entre as cidades, as capitais, mesmo que distantes do ponto de vista da gestão pública? Veja, primeiro, eu não respondi as perguntas porque ainda não tem resposta. Assim, no momento que tiver, vai ser dado. Não vou dizer algo que não é verdade. Se eu soubesse, eu responderia. Mas em relação ao Eduardo Paes, ele é um querido amigo, tenho uma admiração pessoal por ele. E essa foi mais inusitado ainda, porque a gente fez uma chamada de vídeo, ele estava na Sapucaí e eu estava no Marco Zero. Então, nem eu entendia o que ele estava falando, nem ele escutava o que eu estava dizendo. Então, sabe aquela conversa engraçada que ninguém entende direito? Aí eu apontava para o cabelo, ele também, aí eu disse, vamos levar, vai. Eu só sei que foi engraçado. E eu acho que é muito como é nosso jeito, né? Um jeito espontâneo, um jeito leve. Desejar aí também muito sucesso no Carnaval Carioca. O Carnaval Carioca está entre os 3 melhores, naturalmente, depois de Recife, né, que está em primeiro, mas é um grande carnaval também, de muita tradição. Recife, Olinda e aí sim Rio de Janeiro, é isso, prefeito? Prefeito, o senhor vai no desfile das campeãs no Rio, a convite do Eduardo Paes, ou ainda não decidiu? Não vou poder ir, porque eu terei um outro compromisso que não vou conseguir. Eu até já estive no desfile das campeãs e eu já desfilei uma vez na escola de samba, na Unidos da Tijuca, quando homenageou Luiz Gonzaga, foi campeã. E a única vez que eu desfilei em escola de samba, eu fui campeão, tá vendo? Então eu fiquei mal acostumado. Eita, com sorte. Nós conversamos com o prefeito de Recife, João Campos, que nevou o cabelo, fez sucesso nas redes sociais. Nós 3 aqui, prefeito, já pedimos para RH da CNN Brasil para nevar o cabelo, mas não nos deixaram, enfim, é um processo. Prefeito, pode voltar para a folia, que o senhor tem muito trabalho hoje. Obrigado pela entrevista. Obrigado, eu só queria agradecer, convidar os 3 aqui, quem da CNN quiser vir no próximo carnaval, a cidade sempre vai recebê-los. De coração aberto e justificar a minha ausência lá no desfile das campeãs. Eu estou indo para Nova York depois do Carnaval
vou receber um prêmio da ONU que a nossa cidade conquistou, Política Pública de Compaz, é um centro comunitário da paz, foi premiado como a melhor política pública na área de redução de desigualdade e redução de violência do mundo pela ONU. O áudio do... Acho que o áudio do senhor, perfeito. Só justificar que eu estou indo a Nova York e receber um prêmio da ONU, isso. Pelo Compaz, é uma política pública recifense criada aqui. O ministro Flávio Dino levou para o governo federal. 40 unidades do Compaz serão construídas pelo PAC do presidente Lula e a gente recebeu esse prêmio da ONU, eu vou receber na sede da ONU em Nova York, por isso que eu não estarei no desfile das campeãs. Então, agradecer mais uma vez, obrigado, vou sair daqui para trabalhar, fazer vistoria, ver como a equipe está e mais tarde a gente vai para o encerramento. Muito obrigado. Bom carnaval. Vai lá, prefeito, com esse convite eu já estou até de abadá já para o ano que vem. Obrigado, prefeito, pela entrevista aqui na CNN Brasil.